Ao nos referir ao discipulado, aos termos correlatos, né, seja lá, discipular, discípulo, ao nos referirmos a isso, muitos significados e impressões podem vir à mente. Quando tentamos conceituar, quando tentamos definir o que é um discipulado, muitas vezes nós nos inclinamos a algo mais íntimo, a algo menos público, né? Nós pensamos que discipulado, sempre nós consideramos que é uma caminhada mais individual com outra pessoa, ou mais íntima com outra pessoa, e nós acabamos limitando o alcance do que significa ser discipulado. E isso pode ser um problema. Por quê? Porque quando nós tentamos impor nossas percepções sobre discipulado, ao lermos a Bíblia, ou seja, nós já vamos a Bíblia lendo sobre isso, estudando sobre isso com um pressuposto já definido, com um conceito já definido. E aí todas as vezes que nós encontramos os termos que falam, ou as passagens que falam sobre discipulado, nós automaticamente já assimilamos segundo o que nós entendemos. Isso é um problema, por quê? Porque culturalmente nós entendemos que discipulado não é um segundo passo da evangelização. Primeiro nós evangelizamos, aquela pessoa se converte, depois nós discipulamos. Portanto, nós consideramos que discipular é instruir um peixe que já está no aquário. Isso também é verdade, irmãos. Mas não há um divórcio entre evangelização e discipulado. Nós podemos entender como termos correlatos, como termos paralelos. Julgamos que a nossa definição é o que o autor bíblico tem em mente. Então, isso é impor um significado ao texto, né? E toda vez que nós vemos discipulado, nós já definimos como nós temos em mente. Quando isso acontece, tanto perdemos aspectos importantes ao ler a Bíblia, como podemos fazer da nossa experiência um imperativo bíblico. Então, quando isso acontece, aquilo que nós conceituamos como discipulado e fazer discípulo já está pré-moldado na nossa mente, nós colocamos as nossas percepções, aquilo que nós entendemos e colocamos isso como um imperativo bíblico. Então, respondendo à pergunta, né? Caminhando para responder a pergunta. O que é um discípulo? Quando nós vamos ao texto bíblico, existem muitos termos nas Sagradas Escrituras que são temas de debate para sua conceituação, para o seu significado. Mas discipulado não é um desses termos. Discípulo nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, é algo muito bem definido, é algo muito claro. O grande ponto, irmãos, é porque nós fomos inundados com várias culturas de discipulado, desde G12, M12, movimento celular e assim por diante, MDA. Nós fomos inundados com inúmeros conceitos de discipulado. Então, por causa disso, ou nós nos fechamos ou nós conceituamos discipulado de uma forma incorreta. Mas esse termo aí, em grego, mafetes, ele significa discípulo, mas também significa aprendiz. E a forma verbal, mantano, significa aprender. Então, ambos os termos, seja o substantivo, ou seja o verbo, ele faz referência a um aprendizado, a uma caminhada de aprendizado. Os autores do Projeto Videira dizem assim, discípulo se refere basicamente a um aluno ou aprendiz, alguém que é orientado por um professor para aprender com alguém. Então, quais são as características singulares de um aprendiz? Humildade, dependência, ser alguém ensinável. Nós vamos ver algumas passagens nas Sagradas Escrituras ao longo dessa aula, né? Então, nós entendemos passagens como o Senhor Jesus exortando que um discípulo, um aluno, ele não pode ser superior ao seu mestre. Então, nós temos que entender o que somos e em que posição exercemos o que somos. Uma característica singular. Então, assim, você é um discípulo. Não importa o nível de conhecimento e maturidade que você tem. Você é um discípulo. Você tem que compreender a si mesmo como tal. E uma característica do discípulo é ser ensinável. Quem não é ensinável não é aprendiz.
Não é um discípulo. Humildade é uma característica intrínseca do discípulo e da nova criatura, porque aquele que não deveria ser humilde se fez humilde por causa de nós. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma característica singular, intrínseca, necessária de um aprendiz, porque para aprender, nós temos que nos considerar necessitados de algo. Isso significa ser ensinável. Quando isso não acontece, o que é que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer se equiparar aos professores, ao professor. Nós vamos querer fazer queda de braço. Nós vamos considerar iguais. Então entenda, tem um supremo professor, tem um supremo discipulador, tem um supremo mestre. Mas tem as figuras dele aqui. Tem as sombras dele aqui. Existe degraus a subir. Nós somos discípulos, existe um momento em que nós somos discípulos, aprendizes somente. E enquanto nós caminhamos como aprendizes, e nós aprendemos uma lição fundamental para ser aprendiz, que é ser ensinável, num determinado momento da nossa caminhada, nós exerceremos duas funções, de mestre e aprendiz. Chegará um momento que nós poderemos dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Mas só é possível dizer isso quando nós vemos Paulo seguindo a Barnabé. Quando nós vemos Paulo sendo conduzido por Barnabé. Quando nós entendemos que uma das maiores lições a ser ensinada é justamente ser ensinável. É entender que não sabe de tudo. É entender que não é suficiente. Então, não despreze os termos, irmãos. A nossa arrogância, a nossa petulância é tão grande que existem termos, ensinos tão claros, tão evidentes das Sagradas Escrituras, que são perdidos por causa de nós mesmos. Aprendiz, aprender, caminhada de aprendizado. Então, um discípulo é um aprendiz, logo o discipulado é aprendizado.